40 anos de casamento, renúncias e silêncio destruídos pela capa de uma revista de fofocas. Como uma das atrizes mais respeitadas da televisão brasileira, descobriu que foi trocada nos bastidores por uma colega de profissão. Hoje, você vai ver a verdade oculta sobre Elaine Cristina. O triângulo amoroso com Flávio Galvão e Maiara Magri. E o AVC devastador que quase lhe custou a vida, após a maior humilhação do meio artístico. Olá, amigos! Bem-vindos ao canal Vidas por Trás da Fama. Por trás do brilho de novelas como A Viagem e Pantanal, Elaine Cristina enfrentou o lado mais podre do entretenimento. Traição, desprezo e a perda da visão por estresse emocional. Mas o que a pivô dessa separação não esperava era que o público jamais esqueceria esse escândalo. Antes de começarmos, deixe o seu like, inscreva-se no canal e comente de qual cidade e país você está nos assistindo. Nascida no coração de São Paulo, Elaine Cristina cresceu sob a vigilância severa de um pai tradicional e extremamente rígido. Em uma época em que o ambiente artístico ainda era enxergado com desconfiança pela sociedade conservadora, o patriarca da família via a televisão como um universo perigoso, repleto de excessos, vaidades fúteis e tentações morais. No entanto, o fogo da arte já queimava no peito da jovem Elaine. Desde criança, ela se trancava no quarto para ouvir rádio, decorando textos inteiros e treinando entonações diante do espelho, alimentando em silêncio o sonho de dar vida a grandes personagens. Decidida a seguir sua vocação, a jovem enfrentou a resistência familiar com uma maturidade impressionante para a sua idade. Prometeu ao pai que jamais envergonharia o sobrenome da família e que manteria sua integridade intocada, independentemente das pressões do meio. Com apenas 14 anos, cruzou os portões da histórica TV Tupi para fazer seus primeiros testes. Sua presença de cena era tão marcante e seu talento tão natural que os diretores ficaram encantados de imediato. Porém, por considerarem o nome Elaine maduro demais para uma adolescente, impuseram que ela adotasse o pseudônimo de Júlia Sanches. Foi o batismo de fogo de uma pioneira. Rapidamente, a jovem provou que não era apenas um rosto bonito. Sua dedicação ao estudo dos roteiros, sua disciplina pontual e sua sensibilidade cênica a transformaram em uma das atrizes mais requisitadas da teledramaturgia brasileira. Enquanto colegas de profissão buscavam os holofotes de festas badaladas, capas de revistas e namoros midiáticos para alavancar a carreira, Elaine preferia a discrição absoluta. Terminadas as gravações, ela voltava imediatamente para a tranquilidade de sua casa. O público e a crítica especializada a aclamavam em papéis inesquecíveis, como a icônica Lisa, na versão original da novela A Viagem, em 1975, e a inesquecível Sônia em O Profeta, em 1977. Elaine Cristina tornou-se o símbolo perfeito da atriz completa, elegante, talentosa e moralmente inabalável. Ela construiu uma carreira sólida e respeitada em emissoras como a TV Tupi, a Rede Manchete e a TV Globo, acumulando elogios por onde passava. Porém, nos bastidores desse sucesso estrondoso, o destino já começava a tecer a teia que mudaria sua vida para sempre. Ao optar por colocar o amor e a família acima da ambição profissional, a estrela não imaginava que estava prestes a entregar seu coração e sua juventude a um dos galãs mais cobiçados do país, dando o primeiro passo em direção a um sacrifício silencioso que duraria 4 décadas. Nos corredores movimentados da antiga TV Tupi, sob o brilho intenso dos refletores e o ritmo frenético das gravações, os caminhos de Elaine Cristina e Flávio Galvão finalmente se cruzaram. Ele era a representação exata do galã da teledramaturgia dos anos 1970. Voz aveludada, porte elegante, charme irresistível e uma legião de fãs que o perseguiam por onde quer que passasse. Elaine, com sua postura compenetrada e avessa às futilidades da fama, parecia imune ao assédio que cercava o ator.
Contudo, a convivência diária nos bastidores e a troca constante de olhares entre uma cena e outra acenderam uma paixão avassaladora e imediata. Em 1972, o casal decidiu oficializar a união em uma cerimônia que estampou as principais revistas de celebridades da época. Para o público e a imprensa, nascia ali uma das parcerias mais sólidas, bonitas e invejadas do meio artístico brasileiro. Eles pareciam o par perfeito. O charme expansivo do galã combinado com a doçura e a elegância da grande atriz. Mas, longe das câmeras, a estrutura daquele casamento começou a exigir um tributo silencioso, pesado e desproporcional de Elaine. À medida que os anos passavam e a carreira de Flávio se consolidava com papéis de destaque e convites constantes para viajar pelo país, Elaine tomou uma decisão drástica que mudaria para sempre o seu destino profissional. Para garantir a estabilidade do lar e oferecer uma criação estruturada ao único filho do casal, Flávio França, a atriz começou a recusar papéis de grande relevância no teatro e na televisão. Sem alarde, abriu mão de contratos longos e viagens de trabalho, priorizando a rotina doméstica e a carreira do marido. Eu priorizei a casa, o casamento, o filho e, sem perceber, fui me anulando, confessou a atriz décadas mais tarde em um desabafo doloroso. Enquanto Flávio Galvão permanecia em constante evidência nas telas, sendo aclamado pelo público e cortejado pelas vaidades da indústria, Elaine tornava-se uma figura cada vez mais recolhida. Mesmo ciente dos boatos e cochichos que circulavam nos camarins sobre a conduta galanteadora do marido e as investidas de colegas de elenco, a atriz manteve o pacto de blindagem. Sustentava a imagem de esposa leal, discreta e confiante, acreditando que quase 4 décadas de história e cumplicidade seriam suficientes para proteger a família de qualquer ameaça. Ela não imaginava, porém, que o ambiente de bastidores que ela tanto respeitava estava prestes a gestar a traição mais devastadora de sua vida. O equilíbrio frágil que sustentou o casamento por quase 40 anos começou a desmoronar nos bastidores do meio teatral paulista. A atriz Maiara Magri, conhecida por sua beleza marcante, charme expansivo e papéis de destaque na televisão, foi escalada para contracenar diretamente com Flávio Galvão em uma produção nos palcos. O que começou como uma simples parceria de trabalho, rapidamente evoluiu para uma proximidade que ultrapassava todos os limites profissionais. Encontros frequentes após os ensaios, cochichos nos camarins e trocas de olhares intensas começaram a chamar a atenção de toda a equipe de produção, enquanto Elaine Cristina permanecia em casa, cuidando da rotina doméstica e confiando na fidelidade do homem a quem dedicara toda a sua juventude. Os rumores sobre o envolvimento de Flávio com a colega de elenco ganhavam força avassaladora. Colegas de profissão e técnicos de bastidores testemunhavam o clima de intimidade que crescia a cada dia entre o novo par. A cumplicidade entre Flávio e Maiara já não se restringia aos textos da peça. Ela extrapolava para jantares e aparições discretas fora dos circuitos oficiais de imprensa. A situação tornou-se ainda mais delicada e comentada nos bastidores, porque a presença de Maiara Magri na vida de atores e diretores casados não era uma novidade no meio artístico. Anos antes, a atriz havia estampado capas de revistas ao engatar um relacionamento com o prestigiado diretor Erval Rossano, que na época era casado com a renomada atriz Nívia Maria. A repetição desse padrão de comportamento nos bastidores acendeu o sinal de alerta entre os amigos mais próximos de Elaine, que viam o casamento da veterana caminhar para um abismo inevitável. Pessoas ligadas ao círculo íntimo do casal tentavam, de forma velada, alertar Elaine sobre a mudança de postura de Flávio e o perigo que rondava sua família. Contudo, a atriz recusava-se a dar crédito às fofocas de camarim.
Educada sob rígidos princípios éticos e acostumada a preservar sua dignidade, Elaine acreditava que a história de quase 4 décadas construída ao lado do marido jamais seria descartada por uma aventura passageira de bastidores. Ela não percebia que o triângulo amoroso já estava perfeitamente armado e que a traição, executada de forma fria e calculada, seria exposta da maneira mais humilhante e pública possível. A confirmação da traição não veio por meio de uma conversa franca entre 4 paredes ou de um pedido de desculpas maduro. O golpe definitivo foi desferido de forma fria, cruel e escancarada pelas capas de jornais e revistas de fofocas de circulação nacional. Elaine Cristina descobriu que seu casamento de 40 anos havia terminado ao abrir uma publicação e deparar-se com fotos de Flávio Galvão e Maiara Magri abraçados, sorridentes e trocando carinhos públicos em eventos sociais. As fotos eram acompanhadas por manchetes sensacionalistas que exaltavam o novo romance que nasceu nos palcos da teledramaturgia. O impacto daquela imagem foi devastador. Em uma única fração de segundo, 40 anos de uma vida inteira compartilhada, de renúncias profissionais, de dedicação ao lar e de proteção cega ao marido desmoronaram como um castelo de cartas. O constrangimento foi multiplicado exponencialmente pelo fato de que o país inteiro acompanhava, em tempo real, a humilhação de uma das atrizes mais respeitadas e dignas da televisão brasileira. Colegas de emissora, fãs e familiares assistiam estarrecidos à exposição pública de uma dor que deveria ter sido tratada com o mínimo de respeito humano. Enquanto a imprensa corria atrás de declarações e fotógrafos buscavam capturar a reação da esposa traída, o público reagia com indignação. A imagem do novo casal estampada nas bancas de jornais soou para muitos como um desrespeito gratuito à história de Elaine Cristina. Amigos próximos relataram que a atriz entrou em estado de choque ao perceber que o homem a quem entregara sua juventude e sua carreira havia decidido recomeçar a vida ao lado de uma mulher mais jovem, sem sequer ter a consideração de encerrar o ciclo matrimonial de forma honesta. Mesmo diante do abismo emocional e da dor lancinante da rejeição pública, Elaine tomou uma decisão que exigiu uma força sobre-humana. Recusou-se a transformar sua tragédia pessoal em um espetáculo midiático. Ela não deu entrevistas inflamadas, não atacou o ex-marido na televisão e não fez acusações contra a pivô da separação. Não sou de guerra, sou de paz e escolhi me calar, desabafou mais tarde. Para Elaine, o silêncio era a única trincheira onde ela poderia preservar o resto de sua dignidade. Contudo, guardar uma dor tão profunda e esmagadora no peito cobraria um preço altíssimo e quase fatal da sua própria saúde. O corpo humano guarda as marcas das dores que a boca se recusa a pronunciar, e o preço do silêncio forçado de Elaine Cristina não tardou a chegar. Pouco tempo após a humilhação pública e o término abrupto de seu casamento, o organismo da atriz sucumbiu à pressão emocional devastadora. Elaine sofreu um grave acidente vascular cerebral, AVC. O estresse crônico, a dor da rejeição e o acúmulo de líquido no cérebro provocaram um colapso em seu sistema nervoso, levando à perda temporária e assustadora da sua visão. Apaguei completamente. Perdi a visão por causa de um resíduo de líquido no cérebro produzido por tanto desgosto. Relembrou a atriz sobre os momentos de absoluto pavor no hospital. A mulher que havia doado sua juventude, abdicado de papéis grandiosos e protegido a imagem do marido por 4 décadas, viu-se de repente em um leito de UTI, lutando pela própria vida e imersa na escuridão física. A tragédia de sua saúde era o reflexo direto de um coração despedaçado pela traição. Enquanto Elaine enfrentava dias incertos entre exames, fisioterapias intensivas e a angústia de não saber se voltaria a enxergar, as bancas de jornais e revistas continuavam a exibir fotos do ex-marido ao lado da nova companheira.
O contraste era macabro. De um lado, a celebração de um romance recente sob os holofotes. Do outro, uma das maiores estrelas da teledramaturgia brasileira, abandonada em um leito de hospital, pagando com a própria saúde o custo de ter amado e confiado demais. A dor física e a escuridão dos olhos funcionaram como um divisor de águas violento na vida de Elaine. No isolamento da recuperação, ela compreendeu que guardar o choro para proteger a reputação de quem a feriu quase lhe custou a existência. O AVC foi um aviso derradeiro da vida. Calar diante do desrespeito adoece a alma e destrói o corpo. Elaine precisaria reunir até a última gota de força que lhe restava para sair daquele hospital, recuperar a visão e aprender, pela primeira vez na vida, a colocar a si mesma em primeiro lugar. Enquanto Elaine Cristina enfrentava o longo e doloroso processo de reabilitação física, o escândalo continuava a repercutir com força nos bastidores da televisão e na opinião pública. Contudo, ao contrário do que os executivos da imprensa e os próprios envolvidos esperavam, a narrativa não se consolidou como uma simples história de um novo amor que renasce nos palcos. A reação dos fãs de Elaine foi uma onda avassaladora de indignação e repúdio. O público brasileiro, que acompanhara a trajetória impecável da atriz ao longo de décadas, não aceitou a forma fria como ela fora descartada após 40 anos de dedicação. Nas cartas enviadas às emissoras, nas colunas de leitores e, anos mais tarde, nos comentários que continuam a ecoar na internet, a imagem de Maiara Magri foi duramente questionada. O público fez questão de resgatar o passado recente da atriz, lembrando que aquele não fora um episódio isolado. A memória dos telespectadores trouxe à tona o casamento do renomado diretor Herval Rossano com a consagrada atriz Nívia Maria. Uma união sólida e respeitada que também chegou ao fim após a aproximação de Maiara, nos bastidores de uma produção. A rotulagem de destruidora de lares colou de forma implacável na imagem da pivô da separação. Para o público maduro que acompanhava a era de ouro da teledramaturgia brasileira, a repetição desse padrão de comportamento nos bastidores não era vista como uma coincidência do destino, mas como uma demonstrada falta de empatia e consideração pela história de outras mulheres. As tentativas de promover o novo casal em capas de revistas de celebridades encontravam forte resistência e rejeição da audiência, que enxergava naquele romance um monumento ao desrespeito. Por outro lado, Elaine Cristina tornava-se o símbolo vivo de dignidade diante da injustiça. Sem precisar pronunciar uma única palavra ofensiva ou participar de programas de fofocas para se vitimizar, a veterana colhia a solidariedade e o carinho de milhões de brasileiros. Orações, mensagens de apoio e manifestações de carinho chegavam de todos os cantos do país. O público entendeu que a vitória moral pertencia à mulher que soube manter a classe no momento mais sombrio da sua vida, enquanto a fama efêmera daqueles que a feriram ficaria para sempre marcada pela mancha da traição. Após receber alta hospitalar e iniciar o lento processo de recuperação da visão, Elaine Cristina deparou-se com o fantasma cruel da solidão. O ambiente festivo e acolhedor que ela acreditava ter construído ao longo de décadas no meio artístico ruiu. O telefone parou de tocar. As visitas de antigos colegas de profissão rarearam e o meio televisivo, sempre impiedoso com o envelhecimento e os dramas pessoais, virou-lhe as costas. Pessoas que antes dividiam camarins e rasgavam elogios à sua postura, preferiram o silêncio para não se indispor no mercado. A fama é uma ilusão que evapora quando você mais precisa de gente, desabafaria a atriz anos mais tarde. No isolamento de sua casa, cercada por memórias e pelo silêncio ensurdecedor dos estúdios que ela tanto amou, Elaine sentia a amargura do esquecimento.
A sensação de ter doado a vida, a juventude e o talento a um público e a um mercado que rapidamente seguiram em frente, sem ela, ameaçava afundá-la em uma depressão profunda. Contudo, no momento mais sombrio daquela tempestade, emergiu a única força capaz de resgatá-la da ruína emocional: o amor incondicional de seu filho, Flávio França. Formado em marketing e fotografia, o jovem recusou-se a assistir à destruição da mãe. Ele assumiu os cuidados diários com a saúde de Elaine, acompanhou cada sessão de fisioterapia e tornou-se seu porto seguro, seu protetor e o elo vivo que a conectava com a esperança de um novo amanhã. Percebendo que a mãe precisava redescobrir uma razão para sorrir e se comunicar com o mundo, Flávio teve uma ideia transformadora. Em 2020, incentivou e estruturou a criação do canal A Arte de Viver na Internet. Ele assumiu a iluminação, as câmeras, a edição e a produção dos vídeos, criando um espaço seguro onde Elaine podia reaparecer diante do público. Não mais como a atriz submetida aos roteiros das emissoras, mas como uma mulher livre, sábia e dona da própria voz. O filho resgatou a estrela da escuridão do esquecimento, devolvendo-lhe a dignidade de continuar existindo. Com a saúde restabelecida e o apoio incondicional do filho, convites pontuais para retornar à televisão começaram a surgir. No entanto, para a surpresa de diretores e produtores, Elaine Cristina recusou categoricamente todas as propostas. A atriz entendeu que o veículo que a consagrou no passado já não existia mais. A televisão moderna, obcecada por audiência rápida, apelo apelativo e exposição gratuita da intimidade, havia perdido a essência artística que um dia a apaixonou. A televisão perdeu a delicadeza, criticou Elaine em uma de suas raras e contundentes reflexões. Hoje tudo é grito, apelo e busca por engajamento a qualquer custo. O romantismo, a sensibilidade de texto e o respeito aos veteranos acabaram. Para uma mulher que viveu a era de ouro da teledramaturgia, ao lado de mestres do texto, ver a futilidade que tomou conta dos bastidores era doloroso. Recusar os convites não foi um ato de soberba, mas uma escolha consciente de preservação da própria história. Longe do barulho dos estúdios, Elaine mergulhou em uma profunda jornada de busca espiritual e autoconhecimento. Foi nesse período de recolhimento que ela enfrentou o maior desafio de sua vida: o processo do perdão. Com uma maturidade impressionante, a atriz compreendeu que carregar o peso do rancor contra o ex-marido e a pivô da separação significava continuar prisioneira do passado. Perdoar é o remédio da alma, e eu não quero morrer doente, declarou Elaine com a voz serena de quem alcançou a libertação. Ela perdoou o ex-marido pela traição, perdoou a rival pela falta de empatia e perdoou a si mesma por ter se anulado por tanto tempo. Ao transformar a dor em aprendizado e o sofrimento em sabedoria, a veterana deixou de ser vista como a vítima de um escândalo e assumiu o papel de uma mulher vitoriosa, cuja dignidade e paz de espírito jamais puderam ser compradas ou destruídas pela fama. Anos após o escândalo e a tempestade de saúde que quase lhe tiraram a vida, Elaine Cristina decidiu que era o momento de colocar um ponto final definitivo no silêncio que a aprisionou por 4 décadas. Não em um programa de fofocas com sensacionalismo, nem em uma revista apelativa de celebridades, mas dentro do seu próprio espaço, ao lado do filho Flávio França. Com olhar sereno, postura altiva e sem um pingo de ressentimento na voz, a atriz quebrou o pacto e expôs a verdade da forma mais humana e transparente possível. Por muito tempo, eu calei para proteger os outros, mas descobri que proteger os outros me fez perder a mim mesma, declarou a veterana em uma conversa sincera com o público. Pela primeira vez,
Elaine falou abertamente sobre o impacto devastador de ter visto 40 anos de dedicação, renúncias profissionais e proteção ao lar serem descartados e transformados em manchetes frias e desrespeitosas em bancas de jornais. A confissão honesta e profunda sobre o sentimento de anulação e o trauma do AVC viralizou rapidamente nas redes sociais, alcançando milhões de visualizações. Mas, ao contrário dos barracos tradicionais do meio artístico, a postura de Elaine provocou uma onda avassaladora de respeito, solidariedade e admiração. Milhares de mulheres que viveram histórias semelhantes de abdicação por amor viram na atriz o espelho de sua própria dor e o exemplo máximo de superação. A revelação do segredo guardado por 40 anos não trouxe polêmica rasteira, trouxe libertação. Ao verbalizar o que viveu sem atacar a imagem de quem a feriu, Elaine desarmou o público e provou que a verdadeira força não reside na vingança, mas no poder de reescrever a própria história com verdade e altivez. A mulher que por tanto tempo viveu sufocada pelo silêncio, finalmente resgatou sua voz, mais forte, serena e poderosa do que nunca. Hoje, vivendo em São Paulo em uma rotina serena, cercada pelo verde de suas plantas, por livros de poesia e pelo afeto verdadeiro dos que a amam, Elaine Cristina desfruta do maior prêmio que uma vida inteira de integridade pode oferecer: a paz interior. Longe das câmeras, das pressões por audiência e do espetáculo efêmero das aparências, a eterna estrela de A Viagem e o profeta descobriu que o luxo supremo é viver em absoluta harmonia com o próprio tempo. Sua história ultrapassou as páginas de revistas de fofoca e os roteiros de teledramaturgia. A trajetória de Elaine tornou-se um símbolo atemporal de alerta e inspiração para gerações de mulheres. Um alerta vivo sobre os perigos da anulação pessoal por amor e sobre a frieza de uma indústria que costuma descartar seus maiores talentos quando as luzes dos refletores se apagam. Mas, acima de tudo, um exemplo de que é possível ressurgir das cinzas com dignidade, fé e amor próprio. A mulher que enfrentou a dor de uma traição pública, o fantasma da cegueira e o esquecimento dos bastidores, encontrou na simplicidade da vida o seu verdadeiro palco. Ao lado do filho Flávio França, que permanece como seu alicerce e melhor amigo, ela celebra a liberdade de ser dona do próprio destino. Ela não precisou de baixarias para provar seu valor. Sua elegância natural e sua dignidade moral encarregaram-se de eternizar seu nome na memória afetiva do público brasileiro. Ao olhar para trás, a veterana não enxerga cicatrizes com amargura, mas como marcas de uma guerreira que venceu a própria tempestade. Elaine Cristina encerra este capítulo não como uma vítima do passado, mas como uma mulher vitoriosa que aprendeu a lição mais valiosa de todas. A fama envelhece e os holofotes se apagam, mas a dignidade e a paz de espírito permanecem eternas. A trajetória de Elaine Cristina é a prova viva de que o amor próprio e a fé são capazes de reconstruir qualquer vida, mesmo após a pior das tempestades emocionais. Sua dignidade diante da traição e da doença deixa uma lição inesquecível para todos nós. E você, o que achou da força e da superação de Elaine Cristina? Acredita que a postura dela diante do ex-marido e da pivô da separação foi a maior lição de classe da televisão? Deixe a sua opinião sincera nos comentários. Deixe o seu like, inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama e ative o sininho de notificações. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo vídeo.